Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 1, o versículo 17, que nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O tema da leitura, irmãos, espírito de sabedoria e de revelação. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 3, que traz por título Dons de Revelação. Pois bem, irmãos, Paulo está falando de oração e nesse sentido de oração ele está dizendo para os irmãos o seguinte: eu oro para que o Senhor Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Ele vos dê em seu conhecimento sabedoria e revelação. Ou seja, em seu conhecimento a partir do momento em que essas pessoas conheceram o Senhor, a partir do momento que elas vão crescendo no conhecimento do Senhor, a partir do momento em que elas vão de fato conhecendo Deus, elas conseguirão fazer a diferença entre o Deus verdadeiro e as demais coisas. Elas vão conseguir discernir entre o verdadeiro e o falso. Elas vão conseguir fazer essa diferença, entender essa diferença, a partir do momento em que elas conhecerem o Senhor. O profeta Oséias sempre nos convidou a isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor Deus, conhecendo aquele que é verdadeiro, conhecendo ao Pai da verdade, é que nós conseguiremos identificar a mentira. De outra forma, nós sempre estaremos em condições de ser enganados. Sempre seremos uma presa fácil para as artimanhas do diabo, as artimanhas do maligno. No terceiro tópico de nossa lição, que tem por título Discernimento dos Espíritos, nós entraremos no terceiro e último dom espiritual que faz parte dessa categoria aqui, os dons de revelação, que é o discernimento dos espíritos, que é saber fazer a diferença entre os espíritos, que é saber quando é verdade e quando é mentira, quando é de Deus e quando não é de Deus. Tão importante quanto saber quando é Deus que está falando é saber quando não é Deus que está falando. Pode-se usar a Bíblia Sagrada para falar coisas que o nosso Deus disse, porém com um sentido completamente diferente, com o objetivo diferente. E no primeiro ponto desse terceiro tópico, nós já teremos a oportunidade de dar uma olhada nisto. O comentarista nos diz assim, e este tópico tem por título o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Irmãos, como disse antes, mais importante do que saber se é Deus quem está falando, é saber quando não é Deus que está falando. É possível usar a verdade para falar a mentira. É possível usar a palavra de Deus para se falar coisas ou se afirmar coisas que o nosso Deus jamais disse. É possível usar trechos, pedaços e até capítulos da palavra de Deus sem ao menos dizer a verdade
que esses textos dizem, que esses livros dizem. É só nós olharmos hoje e vermos a confusão em que se encontra no meio do povo evangélico. Essa bagunça entre Novo e Velho Testamento, essa mistura de doutrinas. Isso, irmãos, é fruto não do Espírito Santo. Isso é fruto de outras fontes. E não veio de Deus, veio de outros lugares. De onde saiu isso? De onde vieram esses mensageiros que não levam o Evangelho de Jesus, mas que pregam outras mensagens? De onde vieram esses mensageiros que não cantam a mensagem de Jesus, mas que cantam outras mensagens? De onde surgiram essas pessoas? Essas pessoas surgiram do nosso meio. Essas pessoas surgiram entre nós. Elas convivem, elas vivem conosco. Elas estão em nosso meio. Elas estão no meio de nós. Elas estão dentro da igreja. Há alguns dias, um de nossos membros me questionou sobre uma afirmação que nós fizemos há um tempo atrás, e eu fico feliz com isso. Isso é coisa que ajuda a gente a continuar no ensino da palavra, porque a gente observa que as pessoas estão participando. E ele me questionou sobre a questão do joio e do trigo. Quando a gente, estudando o assunto, vimos ali que o joio está no mundo, e que é onde ele deve estar. Mas infelizmente ele também está dentro da igreja. E aí nós, como responsáveis pela palavra de Deus, eu afirmei isso aqui, temos a obrigação de impedir a prosperidade desse joio, de impedir que ele continue crescendo. Por que isso? E nós conseguimos entender de fato aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o joio interferir no crescimento do trigo. É a razão do joio impedir que o trigo prospere, que o trigo cresça, que o trigo avance no conhecimento do Pai, no conhecimento de Deus, e assim não consiga conhecer Deus na sua plenitude. E esta mesma mensagem, irmãos, está ligado com este ponto aqui do discernimento de espírito. É a razão para o que existe o discernimento de espírito. Ele existe exatamente para que consigamos identificar quem são esses, quem é que opera segundo o joio, para que a gente consiga retirar isso de nosso meio, para que a gente consiga afastar isso do seio da igreja. Porque, no final das contas, o que nos importa é a saúde da igreja. Ainda uma breve observação, irmãos, sobre isso que a nossa revista afirma, que é descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Hoje está muito em moda a tal da fake news, que é a notícia falsa, a notícia mentirosa. E mais importante do que identificar uma notícia mentirosa é identificar uma notícia que usa a verdade, que fala de coisas reais, mas com a intenção errada, com a intenção de enganar, com a intenção de nos levar pelo caminho errado, pelo caminho da mentira, pelo caminho do engano. Da mesma forma, esses espíritos contrários vão operar no campo espiritual. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, eles usarão textos bíblicos. Eles usarão a palavra de Deus. É só lembrar da tentação do Senhor Jesus Cristo. O diabo não usou escritos mundanos. O diabo usou a palavra de Deus para tentar o Senhor Jesus e convencê-lo através da palavra de Deus a pecar contra Deus. Observe bem isso. Nós temos que ter vigilância e para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí, seguindo aqui com a revista, o comentarista nos diz assim: Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos.
Ou seja, o objetivo de tudo isso, a razão de tudo isso, não é para perseguirmos pessoas, não é para estarmos caçando pessoas dentro da igreja e sairmos elegendo aqueles que são bons e aqueles que são ruins, aqueles que prestam e aqueles que não prestam, mas é para identificarmos as obras do diabo, aquilo que o maligno tem feito contra a igreja de Cristo. Para encerrar, irmãos, em 1 de João, capítulo 4, o versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então provai os espíritos. Provai se esse espírito que está falando é o Espírito de Deus. Provai se esse profeta que está anunciando, ele é um profeta de Deus. E como eu saberei se o Espírito que está falando é o Espírito Santo? Eu preciso do dom espiritual para saber disso. Com o tempo, a experiência nos dará um pouco de conhecimento para identificar tais espíritos. Mas eles são profissionais da mentira há muito tempo. E eles conseguem, a própria palavra nos diz, que se possível enganar até os escolhidos. E de que maneira eu posso identificar o falso profeta? Da mesma forma, conhecendo a palavra de Deus. Por isso é tão necessário, irmãos, o estudo sério e o estudo metódico da palavra de Deus. Para que tenhamos as ferramentas, para que tenhamos a capacidade de resistir àqueles que buscam nos enganar, àqueles que buscam a obra de Deus, mas pelos ganhos terrenos que eles podem vir a ter. Que o Senhor nos guarde disso e que o Senhor nos dê as condições de vencer tais espíritos e vencer tais servos do diabo. E o nome de Jesus possa prosperar de verdade a partir daqueles que conheceram o Pai e conheceram o Senhor Jesus e andam em comunhão com Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.